Shabbat Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós estamos aqui para darmos sequência à nossa série de estudos, por que não dizer também de discipulado, voltando à origem. E hoje nós vamos falar da Sefirah Netzah. Bom, Netzah, como vocês já viram, né, é a vitória. Essa é uma das... São duas... Na verdade, eu sempre acho que todo shiur, né, eu falo isso, mas de fato tem algumas sefirotes que me chamam mais atenção. E Netzah é uma dessas porque a minha Sefirah é a Sefirah Hod. Então a Netzah, ela faz a questão do equilíbrio, né? Ela faz esse contraponto com a Sefirah Hod, que será a Sefirah do próximo estudo que vai acontecer na quarta-feira. Bem, mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, para que vocês, na medida do possível, façam um comentário nas nossas aulas, porque isso nos ajuda e muito, vocês não fazem ideia. Sem contar que, para ser honesta com vocês, eu tenho visto que vocês têm participado, mas no sentido de estar assistindo às aulas, mas eu confesso para vocês que quando vocês comentam, quando vocês compartilham, isso dá de fato um gás, isso nos motiva. Eu confesso que eu achava que era conto da carochinha quando eu via os youtubers falando sobre isso, mas sim, pessoal, é verdade. Quando vocês compartilham, quando vocês curtem, vocês realmente me faz, sabe, me dá um ânimo a mais, se é que vocês entendem, porque é claro, assim, eu não estou aqui para falar pro vento, né? Então, assim, vou ser repetitiva, mas quando vocês fazem um comentário, ou dá um joinha, ou que seja colocar só um coraçãozinho, mas isso você interage, uma forma da gente interagir, sem contar também que uma estratégia, digamos assim, que o YouTube ele utiliza para identificar quando um conteúdo é relevante. Então, assim, se de alguma forma, tá, esse conteúdo é relevante para você, porque eu acho que tanto é que você tem participado dessa nossa série de estudos, então automaticamente essa também é uma forma de você ajudar com que a palavra do sagrado seja propagada, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês agora no início desse nosso shiur, para que você possa de verdade nos ajudar a fazer com que a palavra do soberano possa alcançar mais pessoas, tá certo? Bom, dito isto, sem mais delongas, deixa eu ir aqui para as minhas anotações e vamos lá. Bom, hoje nós vamos começar citando 3 versículos que nós teremos como base para falar da Sefirah Netzah. O primeiro está em 1 Samuel 17:47, que diz: ao Eterno pertence a Netzah, que é vitória. E também temos um texto extremamente conhecido lá em Romanos 8:37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Netzah tem a ver com vitória. Então, nós somos muito mais do que vitoriosos. E também temos Matitiarro, Mateus 24:13, que diz: o que perseverar até o fim será salvo. Então, eu vou compartilhar aqui, como de praxe, a minha tela com vocês, só um minutinho, para que vocês possam identificar aqui a Sefirah Netzah. Então a gente tem aqui, né, sempre fazendo aquele paralelo. A primeira é a Sefirah Keter, que é coroa. A número 2 é Hormá, que é sabedoria. A 3 é Biná, que é entendimento. A quarta Sefirah é Hesed, que é bondade. A quinta é Gevurah, que é restrição. E a sétima é a Netzah. Então, hoje nós estaremos falando desta Sefirah. Ok? Então, Sefirah Netzah. Então, vamos lá. A Netzah, a Sefirah Netzah, ela é, como vocês viram aí, a 7ª Sefirah da árvore da vida. E Netzah, ela significa eternidade, vitória e perseverança.
Na árvore da vida, na Cabala, Netzah faz parte do pilar direito, que está ligado à energia positiva e expansiva, e está diretamente conectado a Hod, que é a oitava sefirá, que é glória e esplendor. Netzah também simboliza a capacidade humana de persistir e triunfar sobre dificuldades, tanto no nível material quanto no nível espiritual. Netzah, nos ensina sobre resiliência, estratégia e superação. Então, deixa eu voltar aqui a tela para mim. Olha só que interessante. Netzah, quando a gente fala que Netzah, ela significa eternidade, vitória, perseverança, persistir e triunfar, Netzah, eu vou usar uma outra expressão aqui, porque eu acho que vai fazer muito sentido para vocês. Se a gente for falar em termos de mentoria ou de coaching, a gente vai falar sobre valores. Então, por exemplo, quando a gente sabe, ou melhor, o que são valores? Valores é aquilo que é inegociável para você. Eu vou dar um exemplo que foi até a minha trainee que falou, e eu acho que cabe aqui para vocês entenderem a Sefirá Netzah. Ela disse que num dos treinamentos que ela deu, uma determinada pessoa estava falando de valores, e uma determinada pessoa falou que ela não suporta injustiça. Então ela estava passando alguma situação assim num bar, e ela viu um homem sendo abusivo, não no sentido pesado da palavra, até que tem um sentido leve, sabe? Mas ele estava sendo desrespeitoso, essa expressão melhor. Ele estava sendo desrespeitoso com uma mulher. O que ela fez? Ela pegou a cadeira do bar, imagina, e começou a bater no homem. E assim, ela não sabe que é o homem, não sabe que é a mulher, não sabe a situação, mas ela agrediu aquela pessoa. Por quê? Porque a justiça, melhor dizendo, justiça é um valor para ela. Eu não sei se vocês já viram, né? Eu gosto de assistir séries, e às vezes tem uma série em específico, eu vou dar o nome aqui da série, que é Bom Dia, Verônica. É uma série brasileira muito boa, por sinal. E na série, sim, vai um spoiler aqui, se você não viu, mas na série, a policial, né, a Verônica, que é uma policial, ela é tão... Grava essa palavra, obstinada pela missão que ela tem, que não é missão, que não deixa de ser também, mas enfim, pelos valores que ela tem, que ela inclusive abre mão da família para dar sequência no que ela estava fazendo. Então, pegando a Verônica, né, da série como uma referência, ela estaria ligada a Sefirá Netzah, porque ela tem um valor muito forte na questão ali, no caso da série de justiça, tanto quanto essa trainee. Vou te dar um exemplo pessoal que aconteceu comigo. Eu fui fazer um trabalho missionário no Paraguai, e lá no Paraguai, no local que nós ficamos, que foi em Mataxi, né, o que acontece? Quando a gente está viajando, a gente vê uma luz aqui, um foco de luz lá, outro foco de luz lá. É exatamente assim que nós estávamos. Éramos 4 num todo, a minha equipe, e quando nós ficamos um sítiozinho, alguma coisa assim, nesse caso foi da igreja metodista, e o que acontece? A casa mais próxima da gente ficava pelo menos 10, 15 minutos de caminhada. E não tinha barulho, não tinha movimento, não tinha nada. Eu sou muito urbana. Gente, teve um dia que eu surtei lá. É literal, eu surtei. Eu peguei a estrada e fui andando. Depois eles me disseram que daria umas 4 horas de caminhada para eu chegar no bairrozinho mais próximo. Tá dando um probleminha aqui na minha câmera. Se continuar piscando, eu vou dar um pause aqui e já volto. E eu comecei a caminhar. Eu só parei de caminhar e retornei porque os jovens ali começaram a me seguir. E aí eu fiquei realmente preocupada com eles. E aí o que acontece? Eu comecei a retornar. E aí, por quê? Porque eu literalmente surtei. Porque assim... liberdade é o meu valor. E ali eu estava me sentindo literalmente presa, porque assim, não é a liberdade no sentido de estar presa num lugar. E depois, posteriormente, eu descobri
que até eu vou dizer, o fato de eu não poder decidir, isso é uma prisão para mim. É a restrição da tomada de decisão. Então ali eu não tinha poder de ir e vir, por exemplo, porque o ônibus passava, não era de hora em hora não, era tipo assim, manhã, tarde, noite. Então não tinha horários, a gente tinha de manhã, quando a gente queria fazer uma ligação, porque não tinha WhatsApp naquela época, a gente ia de manhã para a cidade, e à tarde a gente tinha que voltar, porque não era cidade de novo, era menos do que um bairro ali. Então, assim, isso são valores. Então, pegando a Verônica, pegando essa moça, né, que a minha trainee falou, e quando eu estou dando a minha mentoria, eu costumo dizer o seguinte, olha, imagina se o dono do Big Brother disser para mim, olha só, Radassa, vai lá, você vai ganhar 2 milhões de reais, mas só não diz que eu te conheço. Eu não vou. Tirando as outras questões, eu não vou. Por quê? Porque eu vou ter que ficar presa. Eu não consigo ficar presa. Então, eu tô falando de valores, né? Pegando a mentoria e o coaching. Mas Netsa é essa obstinação. A pessoa, ela tem uma missão, ela entende, digamos assim, qual é a sua missão, mas é muito mais do que missão. Netsa está ligado com vitória. É uma pessoa que é obstinada para ter a vitória. E aí, quando a gente vai pro lado não tão agradável assim de Netsa, né? A pessoa obstinada pela vitória, ela é tão focada em ter a vitória, que ela, inclusive, pode até se tornar antiética. Tá? Eu ia falar corrupta, mas não falei. Falei antiética. Ela pode até se tornar antiética. Por quê? Porque ela é obstinada pela vitória. Então, Netsa era isso. Netsa, ela traz essa, digamos que, obstinação. E, na verdade, Netsa, ela nos torna obstinados pela vitória. E, com isso, ela nos obriga, não no sentido ruim da palavra, mas ela nos obriga a sermos pessoas perseverantes. Então, Netsa é isso, tá ok? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Quando a gente pega a relação de Netsa com a psicanálise, o que a gente vê? A gente vê que Netsa, ela está associada ao princípio do prazer e à busca de realização, mas também à necessidade de controle sobre os impulsos quando mal equilibrado. Pode gerar obsessões e comportamentos impulsivos. Nós falamos já há 2 estudos atrás, na Sefirah Gevurah, acho que foi Gevurah que a gente falou sobre restrição. O que a gente falou ali? Sobre o princípio da realidade. E qual é o princípio do prazer? O princípio do prazer está ligado à nossa primeira instância psíquica, digamos assim, que na verdade, nós temos 3 instâncias: id, ego, superego, ou, isso é no popular, id, ego, superego. E no segundo modelo de Freud, a gente vai falar isso, eu e super-eu. Mas vamos falar do id. O id a gente também na Kabbalah, a gente vai falar que é a nossa alma animal. Porque assim, o animal, ele é puro instinto. Ele só está preocupado com seus instintos, e geralmente é o quê? De comer e de beber. Porque é óbvio que isso que dá prazer. Igual a criança, igual um bebezinho. Ele chora por quê? Porque ele quer comida. Por quê? O leite materno, não é nem falar do leite materno em si, porque o X nem sempre vai estar no leite materno, mas no que ele ganha ao receber o leite materno. Porque a mãe coloca ele no colo, faz um carinho, faz um chamego, faz um cafuné, vai brincar com a criança, vai fazer declarações de amor, aquela coisa toda. Então, quando a criança, o bebê, né, vamos pensar assim, quando o bebê chora, não necessariamente, as mães aqui de plantão sabem disso, não necessariamente ele está querendo comida, ou no caso o leite materno, mas porque às vezes a mãe pega e ele não quer mamar. O que ele quer é o quê? Tudo, o ganho secundário, essa é a expressão correta. O que ele quer é o ganho secundário. Então, esse bebê, ele é puro instinto. Até porque ele não sabe falar e tudo mais. Então, ele é só instinto. E também não consegue reconhecer aquilo que os seus desejos. Então, a nossa alma animal, que é o Nefesh, que é nós temos 5 almas, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Mas só para recapitular, que é Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. Então,
no cristianismo a gente vai falar de corpo, alma e espírito. No judaísmo a gente vai falar desses 5 níveis de alma que nós temos. Então nossa primeira alma, digamos assim, a primeira basezinha é o nefesh, porque é o quê? Que nos mantém vivo, tá certo? Então isso está relacionado ao princípio do prazer, que é o quê? Que é o id, que ele quer satisfazer os seus desejos, custe o que custar, certo? Então Netzer é isso, Netzer quer vitória, custe o que custar. E aí, nesse caso, infelizmente, quando ela, Netza, né, não está equilibrado, ela, o que acontece? Ela faz com que a gente se torne uma pessoa obsessiva com comportamentos impulsivos. Veja bem, a obstinação em querer ter uma vitória e ser persistente naquilo, porque o sagrado está nos orientando para isso, ok. Agora, mas mesmo assim, a gente precisa de uma coisa muito importante que a gente esquece, que é o quê? Discernir o tempo do sagrado, tá ok? Então, na liderança servidora, Yeshua demonstrou a verdadeira essência de Netza ao persistir em sua missão, suportando desafios e guiando seus talmidim, seus discípulos, com paciência e determinação. E aqui a gente vê vários exemplos, mas talvez o mais emblemático seja quando ele está no madeiro e fala: pai, se possível, aparte-se de mim esse cálice, porém, Netza, né? Seja feita a tua vontade. Bom, quando a gente pensa agora em Netza e a psicodinâmica da vitória, o que a gente pode pensar? Que Netza, ela está ligada com a luta interna que todos nós temos. Então, a vitória de Netza não é apenas externas, como superar os inimigos, superar as adversidades externas, certo? Então, quando a gente quer vitória a todo custo, no sentido de, não é quando a gente quer vitória a todo custo, mas quando a gente é obstinado para ter a vitória, não a todo custo, certo? Não a todo custo. Por quê? Porque Netza, nós não podemos ser antiéticos, ok? Então, quando a gente é obstinado para ter a vitória, obstinado no sentido de perseverança, porque Netzer é isso, gente. Netzer é obstinação, é perseverança, mas de forma ética, porque nós temos o sagrado na nossa vida. Então, Netzer, ela não nos impulsiona a ter apenas as vitórias externas, mas também a interna, vencendo nossas próprias fraquezas. Até porque, se a gente for parar para sermos honestos com a gente mesmo, a gente sabe que o sagrado, antes de nos dar qualquer vitória externa, ele vai primeiro vai nos trabalhar internamente. Até porque eu gosto de um texto de Shaul, em 1 Coríntios 12, se não me falha a memória. Ele explica claramente ali por que ele passou por todas as dificuldades na vida dele. A partir do versículo 9, do Passuque 9. Ele fala: olha, eu passei por tudo isso para que eu não me engrandecesse, para que eu não me ensoberbecesse com as maravilhas, com as riquezas daquilo que o sagrado me revelou. Então, antes de nós querermos ter uma vitória externa, o sagrado vai sempre nos trabalhar internamente. Agora, cabe a nós termos essa sabedoria, termos esse discernimento, termos esse conhecimento para então conseguirmos suportar no sentido mais pleno da palavra. E quando falo de suportar é dar suporte, tá? Suportar não é, fulano de tal é mimado, eu vou suportar ele. Não, suportar nesse caso é ajudá-lo a não ser mimado, tá? Um exemplo aqui absurdo: a minha esposa ou meu marido faz comida salgada, mas eu suporto isso. Não, isso não é suportar. Suportar é comprar um medidor de sal para dar para a pessoa, assim, ou então explicar o que é uma pitada de sal, o que é uma colher de chá de sal. E isso é dar suporte, é ensinar a pessoa, prover meios para que a pessoa não permaneça da forma que está, levando em consideração que se essa forma for prejudicial para ela, para você ou para a sociedade. Isso é dar suporte, ou isso é suportar. Então, o sagrado, antes de nos dar ou de permitir que uma vitória externa venha,
ele vai sempre nos trabalhar internamente. Quando a gente pensa na psicanálise, como eu falei para vocês, a gente está sempre trabalhando 3 pilares, tá? A gente está trabalhando a espiritualidade, trabalhando a saúde mental, com a base que é a psicanálise, e também estamos trabalhando a liderança servidora. Falando em liderança servidora, vocês também estão vendo aí, né, na tela, deixa eu até colocar aqui para vocês verem, nós temos uma mentoria Leader Training, ela é fantástica, é uma imersão de 9 às 18 horas, nós vamos em qualquer lugar do Brasil e do mundo, desde que tenha uma fala brasileira, né, português do Brasil ou hispana, né, eu arranho no espanhol com o portunhol, então assim, nós vamos até a sua instituição para te ajudar nessa formação de liderança que é de fato um divisor de águas para toda e qualquer organização, toda e qualquer instituição, tá? Então tem aí na tela, aproveitando esse momento merchan, tem aí na tela os nossos contatos e você pode obter mais informações, tá ok? Então vamos lá, voltando para Yeshua, né? Bom, na psicanálise, tá falando da psicanálise. Deixa eu voltar aqui, voltando isso aqui. Então na psicanálise, Freud, ele fala sobre o conflito do id, que é o desejo, o ego, que é a realidade, e o superego, que é a moralidade. Netza nos ensina a equilibrar esses elementos. Então, assim, o id, ele quer vitória a qualquer custo. De novo, o id quer fazer o que ele quer fazer, quando ele quer fazer, na hora que ele quer fazer. E detalhe, sem considerar as consequências. Ah, eu tô a fim de... Tá muito calor, tô no Rio de Janeiro agora, tá muito calor, eu quero andar pelado pela rua, que eu não tô suportando essa minha blusa. Não, o id quer isso. Aí vem o superego e fala, calma aí, não é assim. Se você quer moralidade, se você fizer isso, vai ser atentado ao pudor. Então você pode inclusive ser presa. Aí o ego tem que equilibrar essas duas instâncias, como a gente fala na psicanálise. E aí o ego, claro, continua de blusa ou então coloca uma blusa mais leve, tá certo? Então isso de uma maneira mais sucinta dentro desse exemplo, como que é o id, o ego e o superego. Um outro exemplo aqui, nesse sentido, uma pessoa que deseja prosperar nos negócios precisa persistir. Até porque, quando a gente fala de prosperar nos negócios, o que a gente pensa também? A gente pensa no seguinte, você não consegue plantar, eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu morava num bairro, na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, e aí a minha vizinha morava em apartamento, lá na garagem, literalmente na garagem, a vizinha plantou um pé de manga. E aí o que acontece? Eu amo manga, manga é a fruta que eu mais gosto. Se quiser me dar um presente, inclusive eu ganhei manga de presente lá no Paraguai, fiquei maravilhada. Pode me dar manga de presente que eu adoro. E aí eu tive que esperar o quê? Pelo menos 5 anos para mangueira, né, dar fruto. Tem também um vídeo muito emblemático de um bambu, né? Porque primeiro ele cresce, sim, de 5 a 10 anos para baixo, para depois ele começar a surgir os seus ramos, né? E ele se tornar aquela coisa literalmente inquebrável. Então é isso. Netza, ela nos ajuda a persistir. Por quê? Porque na verdade a gente não planta hoje e colhe amanhã. Então uma pessoa que deseja prosperar nos negócios precisa persistir, porque essa persistência, de novo, é Netza, tá? Mas sem agir de maneira impulsiva ou precipitada, equilibrando com a reflexão e a ética de Rod, que é a próxima sefirá que nós vamos estar falando. Então, assim, Netza precisa de Rod para evitar que a busca pela vitória se torne descontrolada ou sem princípios. Como eu falei para vocês, eu vou recapitular. Nós estudamos sabedoria e logo depois estudamos
Binar, né? Que é entendimento. Então, assim, sabedoria tem um insight, mas tá, como que eu pratico isso? Como que eu exerço isso? Como eu exercito isso? E aí vem binar com entendimento. Nós estudamos Hesed, que é aquela bondade sem limites, dá, mas se eu só ficar dando, eu mesmo vou à falência. Então, vem Gevurah, que é a disciplina, que é a restrição, me ensina, olha, tem a hora de dar e tem a hora de você também reter. E agora nós estamos falando de Netza, porém, para essa vitória, né, ela não ser de qualquer maneira, o que a gente precisa? A gente precisa de Hod. Porque se eu quero a vitória de qualquer maneira, eu posso, por exemplo, que não é até roubar para ter aquilo que eu quero. Porque o id, né, falando dessa instância, vai querer que eu faça isso. Mas aí eu preciso de Hod, que seria esse superego, né, que vai falar assim, calma aí, não é assim, a gente vai ter vitória, mas não dessa forma que você quer. E aí o que acontece? Automaticamente tem esse equilíbrio, tá bom? Então, assim, como a gente pode ver isso em Yeshua? Quando ele estava no deserto, né, em Matitiahu 4, do 1 ao 11. Yeshua mostrou domínio sobre suas emoções e desejos, rejeitando soluções fáceis e escolhendo um caminho de resistência e obediência. Ok? Então, vamos lá. Netza, um terceiro ponto aqui que a gente vai ver. Agora a gente vai ver Netza bem focado na liderança servidora. Isso aqui é para todos nós, porque assim, eu tenho clareza disso, né? O meu público-alvo são líderes, são pessoas que exercem posição de liderança. E até se você for uma dona de casa e não tem demérito nenhum nisto, eu quero dizer para você que você pode até não acreditar, mas você também é líder. Ou seja, eu quero dizer que o meu chamado é para trabalhar com todo mundo, porque todo mundo, em um momento ou outro, vai exercer a função de um líder. Uma coisa é função, outra coisa é cargo, e isso eu explico também no nosso curso. Bom, a vitória pelo serviço, porque a liderança servidora vai trabalhar o quê? Exatamente a questão de ser servo. Tá? Então, líderes comuns costumam buscar poder, mas líderes com Netza servem para transformar. E a liderança servidora é exatamente isso, né? A gente é um líder servidor. E Yeshua fala que aquele que quer ser o primeiro seja o último. Aquele que quer ser servido, o que deve fazer? Primeiro ele deve servir. Até porque a gente pode pensar, não com essa, é óbvio que ele não falou com essa intenção, mas eu estou falando aqui o seguinte, a gente tem a questão da lei do retorno, a gente tem a reciprocidade, a gente tem aquilo que a gente, da lei da semeadura, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu planto serviço, eu vou colher serviço, tá certo? Se eu planto poder, eu vou colher poder. E aí, por isso que às vezes tem guerras e brigas nas organizações, nas instituições, nos grupos, porque se está plantando poder. Mas quando se planta serviço, todos querem servir, então não tem como guerrear. Ou tem, né? Lembrei aqui da minha mãe do coração. A gente fica brigando entre si, Magali, né? Vocês já sabem. A gente briga para ver quem vai ser mais gentil com a outra. A gente tinha um plano de saúde e estávamos juntos, né? Na verdade, é um planinho de bairro, há um tempo atrás. E eu ficava, não, eu vou lá e pago. Não, deixa que eu vou. Então, essa era a nossa briga. Quem é que ia servir quem? Quem ia ser gentil com quem? Isso é Netza, tá? Isso é liderança servidora. Então, essa briga é muito válida, que haja, e eu espero que haja em todas as organizações do tipo, todo mundo querendo servir. E é para isto que eu, particularmente, trabalho e fui chamada para tal. Bom, princípios da liderança servidora em Netza. Primeiro, um dos princípios, né, porque são infindáveis, eu vou citar 3 aqui, é a paciência e a persistência. Um líder não desiste diante de desafios. Então, assim, isso é uma característica de um líder, sabe? Aí, de novo, eu não consigo pensar numa outra palavra, desculpa, obstinado. O líder, ele é fissurado ou afixurado para chegar aonde ele tem um alvo, sabe? Assim, o líder, ele tem um alvo. Então, se ele tem um alvo, ele vai querer chegar nesse alvo, custe o que custar.
Agora, um líder com Rode equilibrado, fazendo esse parâmetro, ele vai querer chegar nessa vitória, custe o que custar, de forma ética, ok? Sempre isso. Quando eu falar custe o que custar, por favor, não coloque palavras na minha boca e nem na minha mente. Eu não estou falando de qualquer maneira, mesmo de forma ética, de qualquer maneira, tá? Porque assim, a gente pode ter vitória. Olha só que interessante, Nexa, ela vai te ajudar a ter vitória com o mínimo de ferimentos possíveis. Então, isso que eu quero trazer, eu acho, obrigada, Sagrado, por esse insight. Nexa, custe o que custar, e será com menos ferimentos possíveis. Então é nisso, sabe? Você saber esperar o tempo, ser persistente, enfim, eu acho que a palavra melhor aqui é Eclesiastes, né? 3. Há tempo para todas as coisas. Então, saber discernir o tempo em Nexa, e um líder saber discernir o tempo é importante. Para quê? Para reduzir os danos. 2, resiliência emocional. Então, o líder, ele consegue controlar os impulsos e as reações exageradas. Eu estou falando de quem? De um líder servidor. Então, ele consegue controlar os impulsos. E aqui os impulsos está relacionado também com questões emocionais, mas também na impulsividade. Então, o líder por si só, ele é impulsivo, né? Mas quando ele está com o Nexa e o Rod, né, equilibrado, ele consegue controlar essa impulsividade. E a terceira questão, um terceiro pilar nessa liderança servidora baseada em Nexa, que é visão de longo prazo. Então, um líder, ele sabe qual o impacto... Deixa eu tentar falar diferente. O líder sabe que o impacto real leva tempo. Então, de novo, a gente não planta algo hoje e vai colher amanhã. Eu não tenho como plantar uma semente de manga hoje e tá frutificando. E é até interessante, né? Assim, minha mãe, ela era muito ligada a plantas, né? E eu tô começando a pegar esse jeitinho dela. E aí eu comecei comprando uma planta... Zambioscuca, que ela exige menos cuidado. São essas plantas que tem em shoppings, por exemplo. Então ela exige menos cuidado, até por causa da minha correria do dia a dia. Mas eu também tinha um pezinho de hortelã e agora eu tenho salsa cebolinha, eu tenho salsa em casa. Então eu não peguei o hortelã hoje, eu já comprei ele grandinho e comi, né? Nossa, gente, vai aqui, ó, uma dica maravilhosa para vocês. Água de coco com hortelã, bate no liquidificador e toma. Nossa, é refrescante ao cubo, né? Nem ao dobro, é o cubo. Maravilhoso. Então, o que acontece? Tirei as pétalas de hortelã para poder fazer, tive que esperar mais não sei quanto tempo para nascer de novo. Então, assim, tem um tempo, tá? Então, um líder, ele precisa ter a visão de longo prazo, né? Nem de longo alcance, é de longo prazo. De longo alcance sempre, mas de longo prazo, porque o impacto real vem com o tempo. A gente vê isso lá em Lazar, ou Yohanan 13, 12, 17, que diz o seguinte: ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que a verdadeira liderança vem do serviço e não do domínio. Por que eu falei Lazar, falei Yohanan? Porque o livro de Yohanan diz, o livro de João, né, no português, diz que aquele livro foi escrito pelo discípulo amado. E a gente vê que a palavra se refere a Lázaro, Lazar, como o amigo a quem tu amas. E Lazar, ele era rabino, tá? Lázaro era um rabino, Lazar, ele era um rabino e era talmide de Yehoshua, tá bom? Bom, vamos um exercício prático aqui para você fazer essa semana. Vou dar uns 2 ou 3 exercícios aqui. Se você quer liderar em sua comunidade, carreira ou família, precisa desenvolver a paciência e a capacidade de persistir sem se corromper. Gente, paciência para um líder é coisa assim que acho que nem existe no nosso dicionário, né? Mas é uma coisa que nós precisamos adquirir, é uma coisa que nós precisamos desenvolver, que é a paciência. Então, essa semana,
vai um exercício aqui para você. Se você está acostumado, por exemplo, há situações e situações, mas se você está acostumado a tomar uma decisão em 2 segundos, espera 4, 8, 12, 32 e assim vai. Ou seja, tenta esperar um pouco mais para fazer alguma coisa, sabe? Se você, tipo assim, não, no dia seguinte, porque aí a gente vai, a gente mesmo, a gente vai trabalhando essa questão da paciência, tá? Um quarto item aqui, a gente já está quase chegando ao final do nosso Shiur, dessas aplicações práticas para a vida diária. Agora a gente vai tentar fazer isso e eu vou pedir para você pausar o vídeo, fazer as anotações, até porque precisamos estudar com um bloquinho, com um caderninho de anotações do lado, até porque você vai ter insights à medida que eu vou falando e qualquer outra pessoa vai falando. Então, faça essas anotações para que você consiga exercitar Nexa diariamente na sua vida. Bom, a primeira coisa, persistência nas metas pessoais e espirituais. Se você tem um objetivo, Nexa te ensina a resistir à frustração e continuar. Então, se você tem um objetivo, Nexa vai te ajudar a persistir e continuar. Por quê? Gente, tá me vindo na mente agora salto em barreiras, né? Competição de salto em barreira. A pessoa corre, tem um lado que tem que pular. Corre, depois tem que pular. E assim vai, até findar o percurso. Então, vamos imaginar que a gente não sabe que é exatamente isso que vai acontecer. A gente começa correndo, não tem obstáculo nenhum na nossa frente, e quando a gente se depara com o obstáculo, a gente tem 3 opções. A gente pode parar, ou até mais opções, né? A gente pode parar, a gente pode parar e ficar ali estático. 2, a gente pode voltar. 3, a gente pode desviar do obstáculo. 4, a gente pode pular o obstáculo. Nesse caso em específico, a gente precisa pular o obstáculo, porque se a gente só se desviar, não vai dar certo. E mesmo que a gente desvie, lá na frente vai ter outro obstáculo, que vai ter outro obstáculo, que vai ter outro obstáculo. E falando dessa corrida com obstáculos, né? O que acontece? Se a gente só desviar, a gente não perde. Ou melhor, a gente não ganha. Então, para a gente ganhar nessa corrida da vida, a gente tem que saltar os obstáculos. Aí eu lembro, vai aqui uma indicação de um livro, Pés como os das Costas nos Lugares Altos. É um livro maravilhoso que fala das nossas emoções. É um livro cristão, mas é muito, muito, muito bom. E o que diz lá em Zacarias, se não me falha a memória, que o Eterno, como é que é? O Eterno nos faz saltar por sobre as nossas montanhas. Ele nos dá pés como das corças e nos faz saltar por sobre as nossas montanhas. Não é pelas montanhas, não. Sobre as nossas montanhas. Eu estou lembrando aqui, fazendo um paralelo, que Yeshua diz o seguinte: se você tiver fé, emuná, se você tiver emuná como um grão de mostarda, tu vai dizer para este monte. Ou eu vou falar diferente, você vai dizer para o seu monte: arreda-te daqui e vai para acolá, tá bom? Então fica aí com esse insight, tá? Bom, segundo item para vida diária, controle emocional, equilibrar Nexa, que é a ação, com Rod, que é a reflexão, para não agir impulsivamente. Então, vai para hoje só pensa assim: não, eu tenho que refletir antes, eu tenho que refletir antes, eu tenho que refletir antes, eu tenho que refletir antes. E a paciência, isso vai te ajudar a ter paciência. Aí semana que vem, quando você assistir, né, falando de Rod, então você vai poder literalmente, aí você vai ser pleno, tá bom? Você vai ser pleno. Outra questão, em relação à liderança. Então a gente precisa fazer o quê? Liderar pelo exemplo. Inspirar os outros pela constância e pelo serviço. Nem sempre você... Lembrei de outro versículo aqui. Shlomo, né, o rei Salomão, ele fala assim: ensina a criança no caminho e não o caminho. Então, liderar pelo exemplo é o que Yeshua fez. Ele não precisou ficar dizendo faz isso, faz aquilo outro. Não, ele fazia, as pessoas viam, os seus talmidim viam, ia lá e praticava também. E nós, como pais, sabemos que não adianta a gente dizer para os nossos filhos determinadas coisas, a gente tem que fazer, eles vão nos ter como modelo e vão replicar.
Nexa, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender a persistir no amor e no respeito, mesmo quando há dificuldade. Um exemplo de tudo que a gente está falando aqui, por exemplo, é a mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5, 25 a 34, que persistiu em buscar cura, rompendo as barreiras sociais e espirituais. Então, isso é Nexa. Não importa qual é a barreira, não importa qual é a dificuldade, o que eu vou fazer? Eu vou persistir. E a mulher do fluxo de sangue levou-se 12 anos, você conhece a história. Bom, para a gente concluir essa parte aqui, Nexa não é apenas vencer os outros, mas vencer a si mesmo. É sobre desenvolver paciência, resiliência e liderança, sem se tornar escravo do orgulho ou da impulsividade. E aí fica aqui uma pergunta para você refletir, e se você puder colocar sua resposta nos comentários, eu vou saber que você ficou até o final. Como posso aplicar Nexa na minha vida hoje? Então, essa é a pergunta que não quer calar. Como que você pode praticar Nexa na sua vida hoje? Ok? Então, agora nós vamos passar para a meditação, tá bom? Então, passou na tela ao longo de assistir todos os nossos contatos, redes sociais. Então, mais uma vez, se você ficou até o final, responde aí para mim nos comentários como que você pode aplicar Nexa na sua vida hoje. Bem, pessoal, agora a gente vai para a nossa meditação. Essa meditação de hoje é para a gente poder trazer um filho varão, né, um homem. E aqui a gente precisa entender o seguinte: Valdiane, mas eu não quero ter filhos, então eu não vou fazer essa meditação? Sim, você vai fazer essa meditação. Por quê? Porque nós sabemos que na sociedade bíblica, e até hoje também, trazer um filho, né? Estou falando literalmente um filho, uma criança do sexo masculino, me permita a redundância, é de extrema importância para nossa comunidade, até porque são os meninos, né? São os homens que perpetuam, digamos assim, a questão também religiosa e tudo mais. Até porque é o homem que é um rabino e assim vai. Enfim, agora, tem o outro lado. Quando Yeshua vem, ele começa a dar um espaço para as mulheres que não existia antes que não existia com tanta ênfase, só para deixar claro, não existia com tanta ênfase como existe hoje. E claro, que a gente pensar numa sociedade patriarcal que eles viviam em guerra, é claro que eles vão mencionar muito mais os homens do que as mulheres. Mas a gente tem Ruth, a gente tem Esther, né, Radassa, a gente tem Devorá, entre outras, Jael, a gente tem várias mulheres, a gente tem as matriarcas, né, que exerceram um papel de extrema relevância. E deixando claro aqui, as mulheres não são seres secundários no judaísmo, muito pelo contrário. Nós entendemos, tá? Nós entendemos que cada um, o sagrado, fez com uma finalidade e cada um de nós temos um papel a desenvolver. Então, nós sabemos qual é o papel da mulher na sociedade hoje, e eu estou falando como psicanalista, tá? Eu tenho visto quanto o movimento feminista tem acabado com os casamentos, o quanto que o movimento feminista tem levado as mulheres a um estado depressivo terrível, tá certo? Então, assim, eu, como brasileira que sou, eu falo pro meu marido que eu nunca fui feminina, eu não estava lá batendo panela e nem arrancando o sutiã para poder querer os meus direitos, porque eu já sempre soube quais são os meus direitos no sagrado, mas enfim, não quero falar disso aqui agora. Então, trazer um filho varão, né, um homem, que tinha essa conotação de te trazer uma bênção dobrada. Por quê? Justamente pela perpetuação da espécie. Então,
quando a gente fizer essa meditação de hoje, você que não quer filhos, ou que você já tem filhos, ou tudo mais, não importa essa questão, ou que você não tem nem idade para ficar grávida mais, qual vai ser o nosso objetivo aqui? Que você também traga essa bênção dobrada sobre a sua vida. E quando a gente fala de filhos, já que a gente está falando de Kabbalah, a gente também não está falando de um ser físico, a gente está falando de uma energia masculina, tanto quanto existe a energia feminina. E às vezes nós precisamos dessa energia masculina que está lá, que é Hormá, Hesed e Nexa, tá? Então a energia que é a coluna da direita, que é a energia masculina. Então trazer Nexa para nossa vida, trazer essa energia masculina para a nossa vida. Então, esse passuque tá em Terrilim 104:16, que em hebraico é assim, ó. Isbeu atzer Adonai arze levanon asher natá, que se enchem de sálvia as árvores de Adonai, os cedros do Líbano no pântano. Então, os cedros do Líbano que ele plantou. Olhando no português a gente não consegue entender, mas no hebraico as letras Yud, Zain e Lamed, que são as letras mais em destaque. Então agora você vai colocar os seus pés paralelos ao chão. Vou colocar aqui, se você não conhece as letras, você pode depois abrir os olhos para ver, tá? Então aqui, ó, a gente vai colocar os nossos pés paralelos ao chão, tá? Vamos respirar com as mãos sobre os seus joelhos. Vamos respirar profundamente 3 vezes. E à medida que você respirar, você vai segurar o ar, né? 2, 3 segundos e vai soltar pausadamente. Tá bom? Então, sempre inspirando energias positivas, e quando você exalar, você vai exalar sempre as tensões, as preocupações, tudo aquilo que possa te desvirtuar dessa meditação. Então vamos lá. Inspirando. Agora você vai se ver como uma coluna de luz dentro de um Maguen David dourado, de um tamanho maior do que a sua habitação. Você está no hexágono central desse Maguen David. À sua frente você vê um outro Maguen David também enorme, maior do que o local que você está agora, também dourado, e você vai chamar as letras na cor branca. Você vai chamar a letra Yud e vai iluminar a letra Yud. Depois você vai chamar a letra Zain e você vai iluminar a letra Zain. E por fim você vai chamar a letra Lamed e vai iluminar a letra Lamed. Agora essas 3 letras, que são literalmente repositórios da consciência do divino, após iluminar essas 3 letras, essas 3 chamas, elas vão se transformar numa única chama de luz, e vai sair pelo pico superior do Maguen David que ela está, e vai ser atraída e vai entrar também pelo pico superior do Maguen David que você está, e ela vai inundar sua mente e vai iluminar sua mente. Depois de iluminar sua mente, ela vai para o seu coração, ilumina seu coração, desce para o fígado, ilumina o fígado, sobe o coração, ilumina o coração, sobe para a mente, ilumina a mente, baixa coração, sobe para a mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente. A gente expulsa essa luz agora pelo pico superior do Maguen David que a gente está, e ao expulsar essa luz, ela se torna numa grande nuvem de luz, e automaticamente essa luz explode e começa a cair sobre você.
e te magnetizar flocos de luz, que são flocos dessa consciência divina, que tem essa energia de Hormá, que é a sabedoria, que tem a energia de Hesed, que é a bondade, e tem a sabedoria de Netzer, que é a vitória, que é essa energia para te trazer esse filho, essa bênção dobrada, essa energia masculina. E agora que você está completamente imantado, né, magnetizado com essa energia, com esse filho masculino, a gente vai se ver como se estivéssemos fazendo agora uma roda, estamos de mão dadas, e a partir desse momento a gente, como seres enormes que somos e totalmente iluminados, vai sair do nosso terceiro olho, né, um jato de luz violeta, e a gente olhando para baixo tem o planeta Terra, e a gente vai iluminar todo o planeta Terra dessa energia masculina, todo o planeta Terra, para que as pessoas possam trazer filhos para esse mundo. E agora que o planeta Terra está todo magnetizado também, inundado também, com toda essa energia, a gente chama Metatron, Sandarfon e Machia para que eles possam supervisionar essa nossa meditação, esse nosso momento, e você vai ter agora livre conversação com eles e permita que eles ministrem, que o Machia ministre ao seu coração agora. Quando você terminar a sua meditação, você vai respirar 3 vezes e abrir os olhos e verbalizar aquilo que ele falou para você.